Olá, queridas, graça e paz. Bem-vindas ao capítulo de número 14. Glória a Deus. Desejo do meu coração é que você seja profundamente abençoada por esse estudo. Desejo do meu coração é que você possa estar conseguindo realmente entender a palavra de Deus e que você desperte para essa vida, né, realmente de estudo da palavra, não apenas uma leitura superficial, mas uma dedicação, que você possa ter esse despertamento espiritual. Essa é a palavra. Para esse momento, esse momento de um devocional, de estudo também da palavra, onde nós ali, né, vamos ver algumas traduções, onde a gente consegue entender alguns significados. Isso é muito importante. Então, que você possa trazer isso para a sua vida e que não pare nesse estudo. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus também. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um capítulo, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Eu coloco cada uma dessas mulheres agora em Tuas mãos. Muito obrigada por essas 35 inscritas no canal. Eu sei que não tem sido fácil, mas é o Senhor que tem dado graça, é o Senhor quem tem sustentado. Tudo que nós temos feito aqui é para a honra e glória do Teu nome, não é para exaltação, ó Deus, pessoal de ninguém, mas é para que o Teu nome seja glorificado. Então nos abençoa, Senhor, neste momento. Abra o nosso entendimento, esteja conosco, Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bom, esse capítulo de número 14, toda vez eu falo isso, né? É maravilhoso. Mas é porque realmente o Evangelho de João é todo maravilhoso. E é por isso, não foi à toa que eu escolhi começar por ele. Mas você se lembra do capítulo 13. Ali no capítulo 13 tiveram diversos momentos ali bastante tensos para os discípulos, porque quando Jesus prediz que será traído, logo em seguida Jesus prediz que Pedro negaria. Então foi um momento de muita tensão entre os discípulos, porque primeiro eles descobrem que tinha um traidor entre eles, depois o Pedro, que era o Pedrão, né? Sempre é o Pedro, sempre é o primeiro que fala, é aquele que né, é mais impulsivo, que tem aparentemente as maiores atitudes de fé. Pedro era o cara. Pedro era o cara. Então, quando Jesus fala que Pedro ia negar, então foi um momento muito complicado para eles também. E aqui, no capítulo 14, eles estão vindo desse momento. O capítulo 14 é a continuação do capítulo 13 mesmo, não tem um espaço de tempo entre esse acontecimento. Acabou aquilo ali, já continua aqui no capítulo 14. Então, aqui no versículo 1, depois de anunciar tudo isso, a traição de Judas, a partida dele, né, iminente, que Jesus haveria de partir, e a negação de Pedro, Jesus ele está ali consolando os discípulos. Essa que é a verdade. Ele diz para eles não ficarem aflitos, mas para quê? Para confiarem nele. Então, depois de tantas revelações ali bombásticas, né? Jesus ainda pede para que eles não fiquem aflitos, quase impossível, mas confiar nele, isso muda tudo, né? Então vamos lá, continuando aqui no versículo de número 2, quando Jesus vai falar ali, olha, eu coloquei até o fundo musical, você tá ouvindo aí? Esse louvor que fala exatamente desse capítulo. Tá ouvindo? Ó. Da Heloísa Rosa. É lindo, né? Jesus é o caminho, depois você coloca para você ouvir. É o capítulo 14 cantado, é lindo. Então ali ele tá falando, essa expressão na casa de meu pai realmente é uma clara referência ao céu, tá bom? Porque Jesus precisava ir para lá. Para quê? Para nos preparar um lugar. Querida, existe um lugar preparado para nós. Existe um lugar preparado para nós. Depois que nós partimos dessa vida, existe um lugar preparado para nós. E interessante, nós temos a plena convicção de que nós vamos partir se Jesus não voltar para arrebatar a igreja. Se nós morremos, se não acontecer alguma coisa,
Nós precisamos ter a convicção de que nós vamos morar no céu, porque não existe um terceiro lugar, ou é céu ou é inferno. Se nós morremos com Cristo, nós vamos para o céu. Se morremos sem Ele, nós vamos para o inferno. Tem até uma pregação também, onde eu falo sobre isso. Depois eu vou deixar aqui, se você não assistiu, para você assistir, que fala sobre o céu e o inferno. Então, Deus tem um lar celestial, onde há muitas moradas. Ele mesmo diz, e exatamente é o lugar para onde a família de Deus, que somos nós, que agora estamos vivendo aqui na terra, então, em algum momento nós seremos enviados, essa família, né, esse povo de Deus será enviado para essas moradas. Nós não temos aqui uma cidade permanente, amém? O nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Então, não se apegue às coisas desse mundo. Entenda que há um lugar preparado. Jesus passou por tudo que ele passou, porque ele precisava preparar um lugar para nós, um lugar para você. Amém? Versículo de número 3, coisa mais linda, essa promessa que o Senhor nos fez. Tão certo como Cristo subiu ao céu, Ele voltará para levar o seu povo, os seus seguidores para Ele mesmo. Ele vai nos conduzir à casa do Pai, ao lugar que está preparado para nós. Essa era a esperança dos cristãos do Novo Testamento. E, da mesma forma, é a esperança dos cristãos de hoje. De nós, a nossa esperança é essa. Qual? Que o Senhor vai voltar para nos buscar, para nos levar para esse lugar onde Ele tem preparado para nós. E o propósito maior da volta do Senhor é o quê? É ter os cristãos, é ter os seus filhos com Ele para sempre. Glória a Deus. Olha o versículo de número 6, que está dizendo aqui. Muito conhecido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus se tornou o caminho para o Pai por meio da morte dele. Através da morte e ressurreição, ele se tornou o caminho para o Pai. Então, Cristo também é a verdade e a vida. E por ser a verdade, ele é a revelação de Deus. Hoje, gente, entrou um anúncio aqui. É uma benção, não é? O YouTube, misericórdia. Mas voltando aqui. Então, por ser a verdade, ele é a revelação de Deus. E por ser a vida, ele é a ligação entre Deus e nós. Amém? Pula lá para o 10 e o 11. Está dizendo que o Senhor, ele fez um apelo para que eles crescem nele pelas suas palavras. Está aqui no versículo 10. E pelas suas obras, no versículo 11. Então, isso daqui não foi uma pregação pública, foi um ensinamento direto aos seus discípulos, tá bom? Então, Deus está em Jesus e Jesus é Deus, ok? Então, tanto as palavras quanto os milagres demonstram isso claramente. Não resta dúvida de que um faz parte do outro. Glória a Deus. O versículo de número 12 é incrível. Vou até mudar a palavra, que eu ia dizer maravilhoso. Mas é poderoso. Porque Jesus, ele realizou as maiores obras possíveis. Isso é inquestionável. Inclusive ressuscitou os mortos, muitos mortos. Então, como que ele pôde dizer que os cristãos fariam obras maiores? Você já se perguntou isso? Como que pode? Né? Diante de tantos milagres, de tantas manifestações poderosas, como que ele pôde dizer que nós faríamos coisas maiores? E assim, a resposta é bastante clara e bastante simples. E ela se encontra onde? Em tudo o que os apóstolos fizeram. Nós vamos encontrar a resposta no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? As obras de Jesus na terra, elas se limitaram apenas à Palestina.
Jesus, ele não foi em nenhum outro país, ele não viajou, ele não foi em nenhum outro lugar do mundo. Ele esteve apenas em Israel. E os apóstolos, eles pregaram em muitos outros lugares. O próprio apóstolo Paulo era um missionário, viajava por todo o mundo. Ele foi em diversos países pregando a palavra, não só ele, mas muitos outros. Então, e eles também viram a conversão de milhares de pessoas, os apóstolos, né, que vieram depois de Jesus. Então é por isso que ele disse, que ele fez essa declaração, que quem cresce nele faria obras ainda maiores, porque o ministério de Jesus ali dos 3 anos se resumiu a Palestina, a Israel, apenas aquele país, e nós não, né? Os apóstolos que vieram depois dele, que deram sequência aí ao ministério, ao crescimento, ali as implantações das igrejas, onde nasceu a igreja, que foi lá em Atos 2, depois a descida do Espírito Santo. Então, assim, são essas obras exatamente que Jesus estava se referindo. E através do nome dele, porque nós sabemos que o nome dele tem poder. Tudo que nós fazemos no nome de Jesus, crendo que ele faz, né? Não é a gente. Então, assim, é fantástico. Jesus é incrível. Então, ó, completando aqui o que eu acabei de falar sobre o nome de Jesus, lá no versículo 13 e 14 está falando disso. A oração eficaz é aquela que é feita em nome de Jesus. Então não adianta você orar muito lindo, maravilhoso, mas se não for no nome de Jesus não vai ter efeito. Porque quem faz é Ele. Então nós oramos com fé em nome de Jesus, porque nós estamos atribuindo a Ele o poder de fazer com que a nossa oração seja atendida. Amém? E essa é a oração que está de acordo com a vontade de Jesus, com a vontade de Cristo. E o resultado da oração é o quê? A glorificação do Pai, e não a nossa própria glória, como eu acabei de falar. Nós vemos isso também quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus ora a Deus antes. Para quê? Para que o nome de Deus, para que Deus fosse glorificado através daquele milagre. Olha só como que Jesus era humilde, gente. Jesus era maravilhoso. Por isso que ele se identificou muito com a gente. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos aprender com ele como nós devemos agir. Então a glória, ela vai ser sempre de Deus, nunca vai ser nossa. E o amor, aqui no versículo 15, ele não se resume apenas no sentimentalismo. Eu sinto amor, eu amo, não. Mas o quê? A obediência aos mandamentos de Deus. Então não adianta você dizer que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos. É por isso que Jesus, ele não só falava, ele fazia, ele demonstrava. Então a nossa demonstração de amor a Deus não é apenas dizer que ama. A gente vai demonstrar isso com as nossas atitudes, com o quê? Obedecendo os mandamentos. Nós podemos dizer que a linguagem do amor de Deus é sim a obediência à sua palavra. Deus entende, Jesus entende que nós amamos Ele quando nós somos obedientes à palavra de Deus. Amém? Aqui no versículo 16, nessa oração que Jesus faz, essa declaração que ele faz, que ele vai pedir ao Pai, ali está que os 3 membros da Trindade estão mencionados aqui. Jesus orou ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, que é o Consolador. Então nós vemos Jesus, Deus, Pai e o Espírito Santo, que é o Consolador. E Consolador é a tradução da palavra grega, porque você sabe, já disse aqui, que o Novo Testamento ele foi 90%, praticamente todo escrito em grego, tá bom? Poucas partes aqui do Novo Testamento a gente vai ver escrito em hebraico, mas assim, ele é praticamente todo em grego. Então, a tradução de Consolador no grego, o grego está escrito Parakletos, ok? Parakletos, que significa literalmente o quê? Alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. Olha como é grande o significado. É interessante, vamos fazer aqui uma abertura aqui, porque a gente percebe quanto o português ele é pobre, né, em significado. Porque você vai ver a palavra amor, português amar, ela é o mesmo significado para tudo, né? E já no
No grego, não, a gente vai ver 3 significados ali só para a palavra amor. Casa no grego tem mais de 3 significados, porque nós temos a casa, pode ser a nossa casa que a gente mora, a casa de Deus, né? O Espírito Santo habita em nós, somos casa de Deus, então também é outra definição. Então tem várias definições para uma mesma palavra. E o português não, casa, casa. O que é casa no português? É casa, entende? Então é interessante, quando você estiver estudando, algumas coisas você procurar ver o significado no original. Então, o significado de consolador aqui no grego é alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Então, certamente é um termo de profundo sentido, porque é alguém que vai estar com a gente, que Jesus disse que traria, né, que enviaria para estar ao nosso lado, para nos ajudar o tempo todo. Vai lá no versículo 25 e 26, que é muito lindo também, porque essa expressão tenho-vos dito isso estando convosco. Jesus disse isso aos discípulos realmente enquanto ele estava com eles. Que quando o Espírito Santo viesse, ele os faria lembrar de tudo quanto Jesus havia dito. Então, tudo que Jesus havia ensinado para eles durante aquele tempo, assim como também eles ensinariam, o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Você imagina quanta coisa esses homens ouviram e aprenderam durante esses 3 anos que andaram com Jesus. Então, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, quando viesse, ele faria lembrar tudo o que Jesus tinha dito durante esse tempo que ele esteve aqui. Amém? E essa promessa, ela se cumpriu primeiro na vida dos apóstolos, como é descrito aqui no Novo Testamento, porque Mateus e João escreveram as palavras de Jesus. Tudo que está escrito nos evangelhos são as palavras de Jesus. E como que eles iam lembrar de tudo isso se não fosse pelo Espírito Santo? Então, aqui é uma confirmação, um cumprimento dessa promessa. Os evangelhos já são um cumprimento. Então, Mateus e João escreveram as palavras de Jesus. Pedro escreveu também sobre o Evangelho de Jesus nas suas 2 epístolas. Tem 2 epístolas, 2 cartas, né? 1ª e 2ª Pedro. Quem fez lembrar? O Espírito Santo. E provavelmente contou também a Marcos algumas das suas memórias sobre Jesus, porque Marcos vai escrever algumas coisas sobre coisas que Pedro, né? Você vai ver muitas narrativas acerca de Pedro com Jesus. Então, no Evangelho de Marcos. Então, ele contou ali para Marcos muitas dessas memórias que ele tinha, que o Espírito Santo o fez lembrar. E assim é comigo e com você. Às vezes, eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo, ou então eu não lembro nada depois. Mas sabe, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. No momento, você não vai precisar lembrar tudo o tempo todo, não tem como. Mas nos momentos certos, talvez você precisar entregar uma palavra de conforto para alguém, uma palavra de ânimo, de esperança. O Espírito Santo vai trazer ao seu coração o versículo, ele vai trazer a palavra certa ao seu coração, mas você precisa ler, né? Você precisa ouvir a palavra, e eu já disse também que a gente ouve a palavra enquanto a gente lê. Ouvir a palavra não é apenas colocar alguém falando e você ouvir. Não, é muito mais difícil de você gravar quando você está ouvindo. Pelo menos comigo é assim. Eu tenho mais facilidade de gravar quando eu estou lendo. Então, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de coisas que você já leu, de coisas que você ouviu. Então, é importante você estar sempre lendo a palavra, que no momento certo ele vai te dar, ele vai trazer aí o seu coração, a sua memória, o que você precisa dizer. Amém? Vai lá no versículo 27. Isso aqui é muito interessante, porque os judeus, eles costumavam, aliás, eles têm esse costume ainda, eles se despedem dizendo shalom. Shalom é um cumprimento dos judeus, quando eles estão se despedindo um do outro. E significa o que? A paz. Por isso que a gente fala, né? A paz do Senhor, é Shalom Adonai. Shalom Adonai é a paz do Senhor. E
o Senhor logo iria partir. Então o que ele fez? Ele adicionou algo a mais a esse adeus. Ele colocou ali a minha paz, deixo-vos a minha paz. E esse pronome possessivo minha, ele é muito enfático. Então, esse não é um cumprimento comum, é uma forma muito especial de Jesus nos conceder a sua paz. E a paz que Jesus dá tira todo medo. Nós sabemos que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo e toda aflição do coração, porque ele está no controle de tudo. Glória a Jesus. Vamos finalizar aqui, versículo 29 a 31. Essa expressão nada tem em mim, quando Jesus declara que nada tem em mim, né? Quando tá falando sobre o inimigo, essa expressão alude ao quê? A ausência de pecado que Jesus tinha. Então Satanás, ele não tinha parte nenhuma com Jesus, porque Jesus não tinha pecado. E o que Jesus disse que iria acontecer com ele, concernente à sua morte, não significa que Satanás tinha poder sobre ele. Por quê? Nós sabemos que Jesus, ele se entregou voluntariamente. Jesus se entregou à morte, não foram os judeus que mataram Jesus, não foi Satanás que matou Jesus, ele se entregou. Então, para quê? Para morrer na cruz, por amor e obediência ao Pai, a Deus. Então, Jesus, ele cumpriu com êxito o propósito ao qual ele foi designado desde o início. Ele veio sem pecado, ele permaneceu sem pecado e ele foi glorificado porque ele conseguiu passar por todas as dores possíveis e aflições dessa vida e se manter fiel ao Senhor. Então ele mostrou para nós que é possível sim viver uma vida sem pecado. Aleluia! Bom, querida, nós chegamos aí ao final de mais um capítulo. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, que esse estudo possa trazer algo novo sobre a sua vida, que essas palavras façam sentido para você, que possam verdadeiramente mudar alguma coisa dentro do seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.